Existe uma disputa séria entre dois grupos de pessoas em que os campeões passarão a ser os donos de todo o território de uma certa região, e os perdedores deverão recolher suas coisas e se mudar para bem longe. Como os dois grupos são bem pacíficos, eles decidem que a maneira de decidir isso vai ser através da força, mas não de forma agressiva. Eles vão decidir isso em um combate de cabo de guerra. As duas equipes possuem um técnico que sabe muita física, e cada um deu uma orientação para o seu grupo. O grupo A foi orientado a puxar mais fortemente a corda, enquanto o grupo B foi orientado a empurrar mais fortemente o solo com os pés. Qual dos dois tem mais chances de ganhar? Para responder isso, a gente precisa, mais do que qualquer coisa, entender a terceira lei de Newton, que eu te garanto que chutar a quina da cadeira com seu dedo mindinho pode ser uma das maneiras mais fáceis de entendê-la. E aí pessoal, meu nome é Pedro Loss e bem-vindos ao curso de Física Básica do Ciência Todo Dia. A dificuldade em assimilar essa lei geralmente vem da maneira como nós humanos gostamos de observar o mundo e analisar as nossas situações. Isso porque nós sempre acabamos por pensar somente em uma determinada força que nos interessa durante a análise ou resolução de um problema. Mas a verdade é que nenhum empurrão, puxão, pontapé, atração, repulsão, impacto ou o que for acontece sozinho. Se você pressiona a sua tecla do seu teclado do computador, por exemplo, você pode ter certeza que tem muito mais coisa acontecendo ali além do seu simples toque. Pensando apenas no ponto que nos interessa para entender a terceira lei de Newton, também chamada de lei da ação e reação, quando você interage com a tecla, ela também empurra o seu dedo de volta. Isso inclusive fica bem evidente pela curvatura do seu dedo durante a pressão. Existe um par de forças aí. De um lado existe a força do dedo que empurra a tecla para baixo e do outro a da tecla que empurra o dedo para cima. Ou se você achar melhor, podemos dizer que para cima existe uma força da tecla que resiste ao empurrão do dedo. As principais características que não podem passar batidas são que essas forças possuem módulos iguais, ou seja, o valor delas é o mesmo e elas estão na mesma direção, que nesse caso é a vertical, e os sentidos delas são opostos. O dedo empurra para baixo e a tecla empurra para cima. Tendo isso em mente, agora eu quero fazer uma pergunta. Tem como saber quem realiza a força de ação e quem sofre a ação dessa força? Bom, para conseguir responder essa pergunta, Newton primeiro analisou uma série de interações entre dois corpos, como por exemplo, um martelo interagindo com uma estaca. A conclusão que ele chegou foi que, por mais que pareça que o martelo é quem faz a ação, no momento exato em que ele bate na estaca, a estaca vai oferecer uma força de resistência instantânea, ou seja, na mesma hora. Trazendo isso para o nosso cotidiano, o dedinho do pé interagindo com o sofá nos mostra com clareza que as duas forças surgem ao mesmo tempo, independente de quem, entre aspas, comece ela. Por mais que nós estejamos conscientes de que fomos nós que chutamos o sofá, a dor intensa até faz parecer que foi o sofá quem nos chutou. A partir desse tipo de reflexão, Newton enunciou que sempre que um objeto exerce uma força sobre outro objeto, o outro objeto exerce uma força igual e oposta sobre o primeiro. Se nós chamamos uma dessas forças de força de ação e a outra de reação, nós podemos enunciar a terceira lei de Newton na forma como ela aparece mais comumente nas escolas. Para cada ação, sempre existe uma reação de mesmo módulo e orientação oposta. Não importa qual das forças chamamos de ação e qual de reação. De uma forma ou de outra, o que deve ficar é a lição de que essas forças surgem sempre em pares, fruto de uma única interação, e nenhuma das duas existe sem a outra. Mas uma dúvida muito comum aqui, que inclusive era minha dúvida quando eu estudei isso pela primeira vez era: se a ação e reação têm a mesma direção, só que sentidos opostos, como que é possível que elas não se cancelem? Eu consigo responder essa pergunta utilizando o mesmo exemplo do bloco de gelo do vídeo da primeira lei de Newton, que eu sugiro que vocês assistam. Para começar, nós vamos apenas trocar o calçado do Marcelo, do exemplo anterior, por um patins de gelo, que quase não tem atrito. Se o Marcelo empurra o bloco, ele também sofrerá uma força de reação de uma maneira que os dois vão se movimentar, um para cada lado. O mais pesado, com maior massa, vai ganhar um pouco menos de velocidade, enquanto o mais leve terá mais rapidez. Essa situação deixa claro pra gente que as forças de ação e reação ocorrem em corpos diferentes e, portanto, muito importante, elas não podem se anular. Mas eu ainda consigo complicar isso um pouquinho mais. Se ao invés de o Marcelo empurrar, ele puxar o bloco, os dois vão ficar parados. Lembrando da primeira e segunda leis de Newton, essa situação de repouso só existe quando as forças resultantes em um corpo são nulas. Nesse caso, as coisas ganham uma complexidade maior porque temos um sistema em que o Marcelo e o bloco praticamente se tornam uma coisa só,
depois que eles se aproximam e encostam. Apesar de o Marcelo puxar o bloco e o bloco puxar o Marcelo, quando eles se encostam surge um outro par de ação e reação do contato do corpo do Marcelo empurrando o bloco e do bloco empurrando o corpo do Marcelo. A partir de agora, se eles estão parados, a força resultante em ambos é nula. Isso é graças às novas forças que surgiram. Só se pode somar ou anular forças que atuam no mesmo corpo. Ou seja, as duas forças de contato feitas pelo bloco no Marcelo anulam com a força que o bloco puxou ele. Ou seja, o bloco puxou ele e empurrou. A mesma coisa vale para as duas forças de contato feitas pelo Marcelo no bloco, que se anulam com a força com que ele puxou o bloco. O Marcelo puxou com a mão, mas empurrou com o peito e com os pés. Mas esperem aí. Eu não sei se vocês repararam, mas a nossa análise até agora ainda está incompleta. Nós analisamos apenas a resultante das forças na horizontal. Eles estão parados em relação ao chão, tanto na horizontal quanto na vertical. Então ainda falta dar atenção para um outro conjunto de forças que sempre costuma dar erro na mente das pessoas. Peso e a reação normal. Se esse bloco tem massa, então ele tem força-peso. E quem seria o par da ação e reação dessa força? Seria a normal que a superfície faz com o bloco? Não. Agora, essa questão é clássica em provas. E ela é muito fácil de errar. Portanto, prestem atenção. A Terra puxa o bloco pela gravidade, o que gera o peso. E o bloco puxa a Terra também pela gravidade. A reação normal dessa força é a força-peso com que o bloco puxa a Terra, e que tem a mesma intensidade e direção, só que o sentido oposto, e pode ser desenhada no centro da Terra. Como a massa da Terra é muito maior do que a massa do bloco, a nossa percepção é de que apenas o bloco sente isso. Apenas ele cairia se fosse solto de uma certa altura. E de fato ele é que vai ter a maior variação de momento devido à força-peso. Tanto é que ele gostaria tanto de cair que ele seria capaz até de parar no centro da Terra se fosse possível. No entanto, existe um chão que o impede de fazer isso. Então, por conta do seu peso, o bloco acaba comprimindo, apertando o chão para baixo, e o chão responde apertando o bloco para cima. Essa resposta do chão sobre o bloco é o que a gente chama de força normal. Então, recapitulando, o bloco tem um peso, cujo par de ação e reação é a força com que ele atrai a Terra e o seu peso faz pressionar o chão para baixo com uma força, cujo par de ação e reação é a força que nós chamamos de normal. Dessa forma, olhando para o bloco, as forças que agem sobre ele são as forças peso e normal, com mesma intensidade e sentidos opostos, de modo que a força resultante dessa soma seja zero. Então agora nós temos claro que tanto na horizontal quanto na vertical o bloco se encontra em equilíbrio, não porque os pares de ação e reação se anulam, mas sim porque existiam outras forças ali envolvidas. Ninguém quer desenhar a Terra em todo o exemplo de um bloco sobre a mesa. Então nós pulamos alguns passos e é isso que gera confusão. Agora vocês vão acertar esse tipo de questão sempre que esse tipo de questão cair, e vocês também vão se lembrar de mim. Então agora que nós sabemos o que é a terceira lei de Newton e como ela funciona, nós vamos voltar ao nosso desafio do início do vídeo. Na séria disputa entre os dois grupos que brigam por território, quem terá mais vantagem? O grupo A, que foi orientado a puxar mais fortemente a corda, ou o grupo B, que foi orientado a empurrar mais fortemente o solo com os pés? Puxar a corda com muita força implica em sentir um puxão também muito forte. Imagine você puxando uma corda que está presa na parede. Se você está completamente em pé e começa a puxar a corda, a tendência é que seu corpo se projete para frente e você vai acabar dando um passo para não cair. Essa é a terceira lei de Newton em ação. O seu puxão tem uma resposta de igual intensidade, só que no sentido oposto, e você inevitavelmente vai sentir isso. Mas você pode tentar contornar o seu desequilíbrio se posicionando de uma maneira um pouco mais inteligente, separando um pouco seus pés, um mais para frente e outro mais para trás, por exemplo, e puxando a corda de modo que seu corpo se projete um pouco para trás. Dessa forma, você contorna os efeitos da reação normal do seu corpo, aproveitando do atrito dos seus pés com o chão. Mais ou menos do mesmo jeito do que aconteceria caso o Marcelo mudasse os seus patins de gelo por botas de andar no gelo, já que com elas ele aumentaria o seu atrito com o chão e evitaria ir para trás ao empurrar o bloco e sofrer a reação do bloco quando empurrasse ele. Então, voltando para a disputa do cabo de guerra, o grupo que tem a melhor chance foi o grupo B, que decidiu empurrar o chão mais fortemente. Isso porque ao empurrar o chão com mais força, eles não só são empurrados pelo chão com mais força, gerando uma força resultante a seu favor, como também se tornam mais estáveis para aproveitar a força do grupo A seu favor. Isso mostra que quem não se aproveita das outras forças e pensa apenas no óbvio, às vezes pode se dar mal. Enquanto que aqueles que pensam em todo o contexto são capazes de ver como outras forças podem ajudar e buscar uma eficiência maior.
E a importância do atrito é tão grande nessa história que se o grupo A e o grupo B estivessem fazendo essa mesma disputa no gelo, com calçados escorregadios, ninguém ganharia e ninguém perderia. Todo mundo sairia perdendo. Um grupo simplesmente iria de encontro ao outro. E isso conclui o nosso vídeo sobre a terceira lei de Newton. Não esqueça de se inscrever no canal porque isso vai me ajudar muito. Muito obrigado e até o próximo vídeo.